Olá, eu começo este programa com dados que ilustram o tamanho da desigualdade no país. Quando falamos sobre concentração de riqueza, apenas 6 brasileiros têm guardado a soma do que possui a metade mais pobre da população, mais de 100 milhões de pessoas. E quando o assunto é desigualdade entre negros e brancos, eu destaco uma projeção preocupante. Mantida a tendência dos últimos 20 anos, os negros só terão equiparação salarial com os brancos em 2089, 200 anos depois da abolição da escravidão no país. Os números fazem parte de um relatório da ONG britânica Oxfam, com base em pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. E eu cito aqui uma frase que é consenso entre os estudiosos do assunto. Momentos de pandemia, como a que vivemos hoje, só aprofundam o abismo de desigualdades sociais. Mas, afinal, ainda é possível mudar o curso dessa história? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Está escrito na Constituição brasileira. É objetivo fundamental erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas será que alcançaremos esse propósito? Quem nos ajuda com essa pergunta tão difícil, mas necessária, diz que, antes de tudo, é preciso olhar para a história. Há mais de 20 anos, o nosso convidado segue numa jornada de pesquisas para trazer um novo olhar sobre a biografia do Brasil. Seu último e mais longo trabalho é uma trilogia que mergulha no tema escravidão. O primeiro volume já vendeu mais de 300 mil cópias desde 2019 e no ano passado rendeu ao autor seu 7º prêmio Jabuti. Já o segundo livro acaba de ser lançado e eu quero destacar uma fala bastante provocativa e importante que ele deu recentemente em uma entrevista aqui para a CNN. Diz assim: temos uma questão racial grave que está matando pessoas, que deixa milhões na pobreza, sem oportunidades. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo e a população negra é majoritariamente a vítima. Uma das coisas mais importantes a fazer na democracia é justamente reconstruir a nossa identidade. Quem somos de fato? Quem fingíamos ser e não somos? Quem gostaríamos de ser? No CNN Nosso Mundo, o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Seja muito bem-vindo, Laurentino. Obrigado. Laurentino, eu já quero começar essa entrevista com uma provocação, com uma frase tua. Você diz o seguinte: tudo que nós fomos no passado, que somos hoje e que gostaríamos de ser no futuro, tem a ver com a escravidão. Se essa é uma máxima verdadeira, e todos os especialistas concordam com isso, por que a gente demora tanto a tratar desse assunto? Por que a gente não senta à mesa e discute qual é o nosso problema? Bem, eu acho que existe uma esquizofrenia de personalidade no Brasil, né? Lá no século XVII, o padre Antônio Vieira dizia que o Brasil tinha o seu corpo na América e a sua alma na África. O que ele estava querendo dizer? Que os atributos físicos, geográficos, territoriais do Brasil estavam na América, mas a essência, a alma brasileira estava na África, que até hoje é a maioria da nossa gente, né? A imensa maioria dos brasileiros são afrodescendentes. Só que eu acredito que o Brasil valoriza muito os seus atributos físicos, né? O nosso território, as nossas matas que estão sendo destruídas, por sinal, o nosso pré-sal, o petróleo, o ouro, o diamante, o alumínio, o manganês, o agronegócio, mas o Brasil despreza a sua gente. Então, nós valorizamos muito o nosso corpo, isso está na bandeira, isso está no hino nacional, deitado eternamente a berço esplêndido, mas o povo brasileiro não tem oportunidade de se realizar plenamente nas suas vocações e nos seus talentos. Então, nós temos um problema sério, que é o desafio de promover o encontro entre alma e corpo do Brasil, que hoje estão cindidos. Então, quando a gente fala dos problemas brasileiros, problema de desigualdade social, analfabetismo, racismo, tem a ver com a maneira como o Brasil trata o seu corpo e trata a sua alma. Dia desse estava entrevistando também um especialista que me dizia que o brasileiro olha no espelho
e se vê bastante europeu, mas quase não se vê africano e quase não se vê indígena. Você concorda? Sim, eu concordo. O principal motor da escravidão brasileira, logo no início, lá no século XVI, XVII, foi o cultivo da cana-de-açúcar. E na cana-de-açúcar você moe, tira a doçura, tira a riqueza e joga o bagaço fora. Hoje não, hoje se aproveita para adubo e combustível, mas sempre se jogou. Eu diria que o Brasil tentou fazer a mesma coisa. O Brasil foi o maior território escravista da América, importou cerca de 5 milhões de africanos escravizados, usou essa mão de obra extensivamente. Todos os ciclos econômicos brasileiros foram construídos por homens e mulheres negros. Matou muita gente foi chicoteada no Pelourinho, fugitivos tiveram o corpo marcado com a letra F, ferro quente, a orelha cortada. Mas depois que o Brasil fez a Lei Áurea, em 1888, ele jogou fora, né, o bagaço da escravidão, as sobras da escravidão, e tentou se livrar da sua África. Então é interessante que no século XIX existia um projeto muito importante de branqueamento da população. Essa ideia de que o sangue africano teria corrompido a índole brasileira e que o Brasil ideal seria branco. Então é interessante, na época havia supostos cientistas, né, que chegavam a calcular quantas décadas o Brasil levaria pela mestiçagem, pela miscigenação, para se tornar branco, para se livrar da sua herança africana. Isso levou, inclusive, a coisas muito radicais, como a chamada eugenia, que previa realmente a extinção. Houve projetos no Brasil de devolver os africanos para a África, ou os negros. Evidentemente, isso não era mais possível, porque era a imensa maioria da população. Então, assim, na impossibilidade de se livrar da sua herança africana, o Brasil a despreza, o Brasil não lhe dá oportunidades, há um projeto nacional de esquecimento. Até recentemente, a história da escravidão, a história da África, a história dos negros brasileiros praticamente não aparecia em livros didáticos. Até hoje, o Brasil não tem um grande museu nacional da escravidão. Então, acho que assim, existe um projeto de apagamento e de negação, de autonegação. A gente está falando hoje de um período de negacionismo, né? Entre outras coisas, existe isso, negar e desprezar as nossas raízes africanas. Itavu. Laurentino, em muitas das suas entrevistas, você diz que a escravidão está no código genético do ser humano e onde houve história, houve cativeiro de um grupo de pessoas por outro. Essa é uma prática disseminada, né, por todos os continentes e culturas. Inclusive, hoje, a gente ainda tem, né, pessoas que são escravizadas, como a Anti-Slavery Society divulga. Inclusive, a gente tem até a escravização de máquinas, como você disse numa entrevista sua no podcast Ilustríssima Conversa. Eu queria que você falasse um pouco a diferença da escravidão afrodescendente, né, para as outras formas de escravidão que a gente teve e também nos dias de hoje, e se alguma mudança nesse código genético é possível. Sim, esse foi um detalhe que me surpreendeu muito ao longo da pesquisa, né? Quando você olha para a história da humanidade, desde o livro do Gênesis, em que José é vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos, todos filhos de Jacó, até a segunda metade do século XIX, o escravismo fez parte da história humana. Na China, na Índia, no Egito Antigo, na Babilônia, na Grécia, no Império Romano, nos territórios otomanos, na Rússia, na América e na África, antes da chegada dos portugueses. Ou seja, parece que realmente nós temos uma vocação de escravizadores e, obviamente, as vítimas são os escravizados. É muito interessante observar que o abolicionismo, ou seja, a primeira vez que nasceu a ideia de que a escravidão era inaceitável do ponto de vista moral, nasce junto com a Revolução Industrial na Inglaterra, quando estavam nascendo também os nossos escravos atuais, as máquinas, os computadores, os carros, os aviões, os foguetes, os trens, os metrôs. Então, eu me pergunto se, na hipótese de uma grande crise ambiental ou tecnológica, nós não voltaríamos a ser escravistas como sempre foram. É uma pergunta, é uma hipótese curiosa do ponto de vista intelectual.
Agora, existem diferenças importantes em relação à escravidão africana e às outras formas de escravidão na história da humanidade. É a primeira vez que escravidão é associada à cor da pele. Então, com a escravidão da africana, nasce também o racismo, que hoje é uma herança da escravidão entre nós. Essa ideia de que os africanos eram inferiores, bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, eram candidatos naturais à escravidão. Assim, até existe um discurso famoso, um sermão do padre Antônio Vieira, na Bahia, em que ele dizia que os escravos deveriam agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela oportunidade de embarcar no navio negreiro e vir se juntar à supostamente avançada civilização católica e portuguesa nos trópicos. Então, eu acho que nessa ideologia que serviu de base para o escravismo africano, nasce também a origem do racismo atual, porque eu diria que hoje no Brasil, ainda que muitas pessoas não admitam, existe inconscientemente, cravada, enfronhada na nossa cultura, a ideia de que o negro é inferior e que não merece as mesmas oportunidades. Essa é a origem do racismo e ela se baseia, ela se assenta numa ideologia escravista, que associou cor da pele ao cativeiro. Lia Bock. Laurentino, eu achei super interessante uma comparação que você fez entre o Brasil e os Estados Unidos para mostrar que não é apenas o fato de ter existido uma escravidão que marca a nossa história, mas o tipo de escravidão que foi feita, né, e como ela aconteceu. Dá para dizer que muito da nossa desigualdade social e racial vem dessas especificidades da nossa escravidão? Quais aspectos que diferenciam o Brasil escravagista de outros países escravagistas, né? E como isso nos moldou como sociedade, essa diferença? A escravidão não é apenas um imperativo econômico, mercantil, né? De produzir os primeiros grandes bens de consumo de massa, os commodities como açúcar, tabaco, algodão, café e no meio ouro e diamante, num território enorme que os portugueses ocuparam depois de dizimar os índios, invadir os seus territórios, precisavam de mão de obra e trouxeram quase 5 milhões de africanos para trabalhar em regime de cativeiro. A escravidão é também um regime de poder, né? O que dá a prerrogativa para que um grupo de seres humanos se sinta superior ao outro e o explore em todas as suas dimensões, inclusive na sua sexualidade. A reprodução do escravo não lhe pertencia, era prerrogativa do seu senhor. Então, isso criou no Brasil uma sociedade desigual, né? O Joaquim Nabuco defendia a ideia de que a escravidão corrompeu a maneira como o Brasil poderia ter se constituído. Tornou aceitável que uma parte dos brasileiros se sinta superior à outra. Banalizou e desvalorizou, por exemplo, a ideia do trabalho. O trabalho no Brasil até o século XIX era coisa de negros. Então, a gente vê naquelas gravuras e pinturas do Debré, uma família indo à missa, na frente vão os brancos, o senhor, a senhora, os seus filhos, e atrás vão os negros, carregando um livro, um guarda-chuva, um objeto pessoal, porque mesmo isso era indigno para os brancos. Então, o Joaquim Nabuco diz que distorceu tudo, o que nós poderíamos ser e não fomos. E eu diria que isso permanece entre nós. Os grandes abolicionistas do século XIX diziam que não bastava acabar com a escravidão formalmente, era preciso também enfrentar o legado da escravidão, dando terra, trabalho, moradia, educação, incluindo os escravos e seus descendentes, à sociedade brasileira como cidadãos de plenos direitos. O Brasil jamais fez isso. E as marcas da escravidão estão presentes entre nós hoje, na forma de racismo e de desigualdade social. Então, por isso que eu digo, para entender o Brasil, não só do passado, mas de hoje, e também do futuro, que nós gostaríamos de ser daqui para frente, é preciso estudar a escravidão. Thaís Herede. Oi, Laurentino, que prazer estar conversando com você. Você terminou sua fala citando um sujeito que eu acho que, desde que eu comecei a ler o seu primeiro livro, lá, 1808, me deixou em crise de identidade como cidadã brasileira, né? Porque cidadãos somos todos, mas tem uns cidadãos que se acham mais cidadãos que os outros.
E eu queria falar dessa desigualdade de hoje, atual, que agora nós estamos sendo levados a fazer um enfrentamento que ela tem um fundamento racista, mas o elevador de serviço, a entrada de serviço, o quarto da empregada, isso continua existindo entre nós, essa segregação, que tem uma conotação, tenho certeza que tem uma conotação racista nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma conotação da cidadania. Então, nós perdemos a capacidade de considerar cidadãos iguais perante a lei, perante os direitos, perante a entrada de um prédio. Sim, um tempo atrás eu estava conversando com um diplomata estrangeiro e ele me fez essa observação, né? Ele falou, por que o Brasil, o maior território escravista do hemisfério ocidental, nunca teve leis de segregação racial como nos Estados Unidos do Sul ou na África do Sul? E a resposta é óbvia. O Brasil é um país segregado sem a necessidade de leis de segregação racial. Ao contrário, nós construímos alguns mitos a nosso respeito, né? De que nós teríamos tido uma escravidão mais boazinha, patriarcal, benévola, o que teria resultado numa grande democracia racial. Nós teríamos nos misturado muito rapidamente pela miscigenação racial e hoje seríamos todos amigões, tolerantes uns com os outros e, portanto, não haveria. Mas quando você olha a realidade brasileira com olhos atentos, você vê que o Brasil é segregado na paisagem. Observe quem mora. Por exemplo, vai ao Rio de Janeiro. Quem mora nos bairros, os chamados bairros nobres, né? Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, com boa infraestrutura, com boa assistência do Estado, segurança. A população branca descendente de europeus, majoritariamente. Quem mora naquelas comunidades completamente abandonadas pelo Estado e dominadas pelo crime organizado, sem educação adequada, sem saúde, sem moradia, sem saneamento, sem nada. A população afrodescendente, majoritariamente. Então, o Brasil é segregado na geografia. Ele é segregado nas estatísticas. Por qualquer meio que você, qualquer critério, qualquer indicador social que você queira medir o Brasil, você vê a segregação. Há um abismo de oportunidades e de riqueza, de tudo, por qualquer critério. E o Brasil é segregado no comportamento. Então, você vê, tem o famoso quartinho de empregada, tem o elevador de serviço, vira e mexe, surgem denúncias, o garoto negro que foi acusado de roubar uma bicicleta no Rio de Janeiro, quando, na verdade, foi um garoto branco que roubou. Recentemente eu vi aí um depoimento curiosíssimo de uma influencer nas redes sociais que se mudou nos Estados Unidos, estava reclamando que lá serviço doméstico é muito caro e que barato mesmo é no Brasil, ou seja, é a população afrodescendente que presta esses serviços, né? Então eu diria que tem uma mentalidade escravista que permanece entre nós e que faz do Brasil um país segregado sem necessidade de leis de segregação racial. Laurentino, eu quero fazer aqui uma pergunta para você, que você já me trouxe aqui das várias mazelas que a escravidão deixou aqui para a gente. Uma delas, a gente pode falar da violência contra os negros. Eu participei de um documentário, fui pré-roteirista de um documentário, A Última Abolição, e pude, nesse documentário, entrevistar o historiador João José Reis, que você conhece bem, um dos maiores aqui do Brasil também. E eu perguntei a ele sobre a morte de jovens negros, e ele me disse uma frase, e ele diz no filme, que é uma frase chocante, e é mesmo, ele diz o seguinte: os nossos jovens estavam muito mais protegidos na época da escravidão, porque eles tinham senhores, eles tinham os donos, a polícia não chegava e não punia, não era da polícia a prerrogativa de punir. E aí ele fala como é esdrúxula essa comparação, mas é uma comparação real e dói a gente saber que os jovens são assassinados aos montes no Brasil hoje, bem mais do que na época da escravidão. O historiador negro Abdias do Nascimento, um grande militante negro no Brasil, ele escreveu um livro chamado O Genocídio do Negro no Brasil, né? Durante algum tempo eu relutei em aceitar essa ideia do genocídio, aliás, uma palavra muito forte, né? Muito em voga hoje no Brasil. Porque, no meu entendimento, o escravo era um ativo econômico. Então, assim, não era objetivo
do traficante ou do fazendeiro, do escravocrata, matar o negro, porque ele era um valor, era tão valioso quanto uma máquina agrícola hoje, por exemplo. Então, eu pensava assim, mas dá mesmo para comparar com o Holocausto judeu no nazismo, em que o objetivo era o extermínio de um povo, de uma etnia, de uma cultura? Mas hoje eu tendo a achar que o Abdias Nascimento tem razão, porque durante a escravidão, de fato, havia a preocupação de preservar a vida da pessoa escravizada, porque ela era um investimento econômico. Depois da escravidão, não. A população brasileira foi abandonada à própria sorte, sem nenhuma proteção. A população, o Estado brasileiro nunca se preocupou em incorporar essa sociedade, essa população enorme, a sociedade brasileira como cidadã com plenos direitos. E aí o que nós vemos hoje é um genocídio de duas naturezas. Primeiro, um genocídio físico, de fato. O que está em andamento no Brasil hoje é um genocídio por uma razão muito simples. Esses bairros que são majoritariamente habitados pela população afrodescendente estão mais expostos à violência, ao crime organizado. E se uma pessoa negra é alvo de uma bala atirada a esmo, chamada bala perdida, é porque, estatisticamente, uma pessoa negra tem mais chance de ser vítima desse tipo de agressão. Então, é hoje a maior população carcerária brasileira. Por quê? Porque um jovem negro está mais exposto à tentação da criminalidade nessas comunidades. Um homem negro tem muito menos chance de defesa num tribunal. Portanto, se o branco tem chance de sair da cadeia com a ajuda de um advogado, o negro não tem. E tem também em andamento um genocídio cultural, que é o apagamento das instituições, da memória, da história. Quando você vê, por exemplo, notícias de que terreiros de candomblé foram depredados na Baixada Fluminense por religiões fundamentalistas, às vezes associadas ao crime organizado, é uma tentativa de genocídio cultural, de desprezo pelo outro, de dizer que o outro pratica religiões demoníacas, que é exatamente o argumento que se usou no passado para justificar a escravidão. Então, acho que isso é realmente assustador. Quando você olha os números, não é uma questão paralela na realidade brasileira. Eu diria que a questão racial é central nos nossos problemas nesse início de século XX, porque tem a ver com a distribuição de riqueza, de privilégios, de serviços do Estado brasileiro, mas tem também a ver com a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. A intolerância tem seu fundamento basicamente na questão racial. Então, acho que existe uma mudança que precisa ser urgente, uma mudança não só na distribuição de benefícios da sociedade, de benefícios e oportunidades, mas também uma mudança cultural, uma mudança psicológica, de maneira que a gente passe a aceitar o outro brasileiro, independente da cor da pele, como alguém digno de ser levado em conta, de ser ouvido, de ser tratado com respeito. Isso o Brasil não faz atualmente. Lia Bock. Laurentino, eu já vi você falando que depois de começar essa pesquisa, você deixou de usar algumas palavras, né, como mulato, escravo, denegrir, né? E eu queria que você contasse pra gente, porque muita gente tem dificuldade de deixar de usar essas palavras, acha que é bobagem, né? Queria que você contasse por que você passou por essa mudança, né? O que te fez mudar? E até mais que isso, assim, o que mais que com essa pesquisa mudou em você? Mudou seu olhar sobre o Brasil, seu olhar sobre as nossas urgências, sobre o que a gente precisa e para onde a gente está indo? Mudou totalmente. Me mudou como pessoa, como escritor e como cidadão brasileiro. Eu tenho um novo olhar sobre o Brasil. Antes eu tinha escrito 3 livros que eu diria que tinham um olhar branco, né? Sobre a construção do Brasil no século XIX, a vinda da corte, a independência e a proclamação da República. Os protagonistas dessa história são todos brancos e geralmente masculinos. Quando eu olho para a África, eu percebo uma dimensão mais profunda, uma contribuição assim
muito mais do alicerce da sociedade brasileira do que apenas a construção de leis, instituições, a burocracia, a maneira do Estado brasileiro funcionar depois da independência do Brasil em 1822. Mas eu mudei também o meu jeito de ver a voz do negro, porque eu acho que essa é a grande dificuldade do branco. Eu vou te contar uma história curiosa. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro, a Ananza Andrade, cantora de jazz, que escreveu um livro recentemente de título muito bonito. É assim, Ainda Estamos Aqui. E ela conta lá pelas tantas uma história que aparentemente seria banal, até ridícula do ponto de vista do branco. Ela disse que foi fazer um show em Florianópolis e no café da manhã do hotel tinha um bolo lá chamado Negra Maluca. E aí ela foi reclamar com o gerente, né? Ela, como mulher negra, se sentiu ofendida e falou: por que não um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro? Aí, curiosamente, no dia seguinte, o gerente pediu desculpas e mudou o nome do bolo. Estava lá, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. O branco preconceituoso ia dizer: isso é mimimi, que história, mudar o nome de um bolo tradicional da culinária brasileira. Mas isso é a incapacidade de ouvir o outro. Por que o outro está reivindicando essa mudança na linguística e no dicionário? Porque ele se sente ofendido, ele se sente prejudicado por essa linguagem construída pela branquitude. Para um escritor é muito difícil navegar essas águas, né? Porque, por exemplo, a palavra escravizado não existe no dicionário da língua portuguesa como substantivo ou como adjetivo, apenas como particípio do verbo escravizar, ou seja, da ação do processo de escravização. Então, eu não posso falar, por exemplo, um escravizado negro. Eu posso falar um negro escravizado, mas não o oposto, do ponto de vista do cânone da linguística. Só que hoje a discussão sobre a herança da escravidão, o racismo, tem sido tão intensa ao ponto de afetar a linguística. Então, novos vocábulos estão sendo discutidos intensamente e isso não pode, sob pena de nós sermos desrespeituosos e intolerantes nas nossas relações, isso não pode ser considerado apenas mimimi, como uma reclamação secundária, sem valor. Nós temos que ficar muito atentos a essas questões, porque elas dizem respeito à discussão da nossa identidade. E um dos traços da nossa identidade é a língua portuguesa, é ela que codifica a nossa cultura. E se ela foi construída por brancos e alguns vocábulos são ofensivos à população negra, nós precisamos levar isso em consideração. Até porque, talvez, como resultado dessa discussão, no futuro, escravizado vire substantivo ou adjetivo. A língua é um organismo vivo, né? Ela se transforma de acordo com novos valores, novas concepções, novos significados. Então, os dicionários são afetados pela maneira como a sociedade se percebe. Agora, claro, para escrever um livro, isso é um grande desafio, porque até muito recentemente todo mundo entendia escravo como escravo. Usava-se naturalmente o vocábulo mulato, mulata, o verbo denegrir. Aí, de repente, você tem que ficar atento. Então, eu realmente fiquei atento a isso. Eu não diria que eu fui totalmente bem-sucedido, porque isso está entranhado na nossa maneira de pensar e na maneira que nós nos expressamos. Está na documentação histórica. Se o André João Antonil, padre jesuíta do começo do século XVIII, usou o vocábulo mulato, eu não posso mudar para afrodescendente. Seria uma heresia, eu tenho que usar mulato. É um desafio, mas é um desafio fascinante. Então, eu não consegui reinventar a língua portuguesa, até porque seria muita pretensão minha, mas eu aviso o leitor de que essa discussão está em andamento, que é preciso ficar atento a ela e respeitá-la. Rita Vu. Laurentino, boa parte da nossa historiografia ela é fundada na eliminação de várias outras, né? Sem dúvida alguma, a gente vê aí um esforço de apagamento que fica claro quando, como você mesmo disse, né, o país, o território, né, escravagista do hemisfério ocidental, que é o Brasil, né, o maior, não tem um museu, né?
em relação à escravidão. Então, além disso, a gente tem poucos cuidados aí com documentos, estatísticas e dados, né, o que mostra um pouco da nossa indiferença com esse tipo de guarda de acervo. E aí, no momento que milhões se tornam invisíveis, eles saem da história e da nossa geopolítica, né, da desigualdade também se revela numa geopolítica do apagamento. E aí eu te pergunto, como a gente pode resgatar de forma mais efetiva essa memória para o futuro e como você vê essa relação de políticas de apagamento com o que a gente vê hoje, nessa naturalização da violência com os negros? A história, ela não é um mero instrumento de diversão, de entretenimento, né? A gente não olha para o passado apenas em busca de personagens e acontecimentos pitorescos, bem-humorados e curiosos, como, por exemplo, o Dom João, que gostava de comer franguinhos, não tomava banho e coisas assim. A história é uma ferramenta fundamental de construção de identidade. É olhando o passado que nós entendemos como nós chegamos até aqui, o que nós somos hoje, mas também o que nós gostaríamos de ser no futuro. Portanto, a história não tem a ver só com o passado, ela tem a ver com o presente e também com o futuro. Agora, o interessante da história é que ela se baseia em fatos e personagens reais, que de fato existiram, mas também numa construção mitológica, imaginária. E aí, essa construção, às vezes, se torna um instrumento de opressão de um grupo pelo outro. Então, você construiu uma história do colonizador branco europeu em detrimento da história negra e africana brasileira é perpetuar processos de opressão, porque isso vai parar nos livros didáticos, isso vai parar na maneira como a sociedade se enxerga e também nas opções que a sociedade faz daqui para frente. Então, se você, baseado na narrativa e na interpretação da história até hoje, acha que a escravidão já acabou e que não existe herança da escravidão, não existe dívida histórica e que o Brasil não é um país racista, na hora de botar o voto na urna, você pode ser tentado a escolher um presidente racista, ou um projeto de poder racista, ou um projeto que perpetue as desigualdades. Por isso que a história é tão manipulada, né? Quando a gente fala hoje de negacionismo, de revisionismo, de distorção da história brasileira de forma deliberada, é em favor da perpetuação de um projeto de poder, de dominação e de racismo que está em andamento no Brasil. Não é por acaso que o atual presidente da República, na campanha de 2018, numa famosa entrevista, disse que os africanos, os portugueses nem entravam na África, o que é mentira, né? Porque os portugueses dominaram Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas o que ele estava querendo dizer? Se a escravidão é culpa dos negros, eu, presidente branco, nesse início do século XXI, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou me preocupar com o regime de cotas, com combater a desigualdade social, enfrentar o racismo, se a culpa da escravidão e, portanto, também do seu legado é dos negros. Eles que construíram isso, eles que se virem. Então, você observa que a forma como se constrói ou se revisa a história é utilizada de forma política e rende votos, porque o presidente com essa linguagem foi eleito e ele continua usando uma linguagem racista. Prova disso é o que acontece na Fundação Palmares, que eu acho um abuso, um desrespeito à população negra e afrodescendente brasileira, botar lá um homem negro com linguagem de supremacia branca. Então, assim, o voto, ele pode ser racista ou antirracista, depende da consciência da sociedade na hora de fazer essas escolhas. Vai, Thaís. Laurentino, estamos falando aqui sempre baseados na literatura, e uma literatura sobre o racismo que cresceu muito. Vários novos escritores estão ajudando a gente a reler a história do Brasil de forma mais realista, e o Escravidão, a sua trilogia, vem coroar esse processo que chegou em boa hora. Eu vou fazer uma provocação aqui que nos coloca, nós quatro aqui, toda a nossa redação, no meio da conversa. Eu quero a tua avaliação sobre como a imprensa tratou o racismo até hoje e como deve tratar daqui para frente. Bem, a imprensa é uma instituição brasileira e ela espelha, de certa forma, a cultura brasileira em determinados momentos. Então, eu diria que, no passado, a imprensa brasileira foi muito mais leniente, omissa em relação à desigualdade social, em relação ao racismo.
Quando eu entrei nessa profissão, 45 anos atrás, não tinha jornalista branco na redação, não tinha jornalista negro na redação em que eu trabalhava. Hoje o número aumentou muito, inclusive na televisão, ou seja, isso é muito interessante, merece o nosso apoio. Ainda é ridículo do ponto de vista de proporcionalidade em relação à população brasileira, mas está melhorando. Aumentou o número de jornalistas negros, aumentou o número de pessoas na publicidade. Até um tempo atrás o Brasil parecia que era a Suécia, a Suíça, que só tinha gente branquinha de olhos azuis. Então está mudando. E além disso, eu acho que tem uma mudança importante, que é o ambiente de democracia em que nós vivemos. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de discutir e refletir sobre esses assuntos. Está na imprensa, está nas redes sociais, está nas escolas, nas empresas, no Congresso Nacional. Nós estamos discutindo intensamente a nossa identidade nacional, incluindo a questão racial e o racismo. Então, isso se reflete na imprensa. Eu acho que assim, a gente não pode ser tão pessimista, né? Já fomos cúmplices omissos no passado, mas a imprensa vem mudando de acordo com as próprias mudanças observadas no Brasil como um todo. Rita Vu. Laurentino, como você mesmo disse, né, uma forma de matar uma pessoa é quando a gente tira a sua identidade, né, a sua cultura. E a população afrodescendente, por muito tempo, foi desaculturada, né, sofrendo um processo de embranquecimento cultural. Hoje em dia, a gente tem muitos jovens, né, influencers, pessoas utilizando as redes e que está tendo um resgate bastante importante da cultura afrodescendente. E aí eu queria que você falasse um pouco se isso tem influenciado, de alguma forma, as políticas públicas e como o que mais, né, que o Estado poderia estar fazendo para ter essa valorização da cultura afrodescendente? O Brasil tem passado por mudanças muito notáveis nesse aspecto, né? Quando eu estudo a escravidão, tem lá um sociólogo chamado Orlando Patterson que fala sobre a morte social do escravo, né? Que era desenraizado, recebia a marca de ferro quente com uma nova identidade, mudava de nome. Mas essa morte social também, ela seguia depois uma ressurreição. Então, houve a reconstrução de inúmeras Áfricas no Brasil, que hoje faz a nossa beleza e a nossa pluralidade cultural. Eu diria que essa reconstrução da África no Brasil continua em andamento, inclusive na juventude negra e militante, que hoje aceita a ideia de usar o seu cabelo natural, que não precisa se branquear para poder ser aceito e conseguir um emprego. Pessoas que têm voz, que têm posicionamento, às vezes até parece muito radical, né, de um ponto de vista urbano, branco, mas são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se manifestar e hoje estão se manifestando. Eu acho que é por isso que esse chamado lugar de fala assusta tantos brancos, né? Porque essa gente está querendo falar, nunca foi autorizada, mas isso é muito bonito, porque isso vai levar a uma nova tomada de consciência, não só por parte dos negros, dos afrodescendentes, mas também por parte dos brancos, que serão obrigados a refletir sobre isso e aceitar novos papéis que até agora não eram autorizados. Lia Bock. Laurentino, hoje a gente fala muito sobre o mito da democracia racial, né? E existem muitas críticas ao pensamento de Gilberto Freire. Você mesmo já disse que a sua visão sobre a escravidão foi influenciada por essa visão paternalista, né, dele, se referindo como uma coisa ruim. Mas quando a gente vai na essência, na época ele estava se contrapondo a algo pior, né? A visões que queriam a eugenia, que falavam em raça boa e raça ruim. Aí eu te pergunto, quanta culpa tem Gilberto Freire? Eu acho que não dá para jogar fora Gilberto Freire, né? Claro que é um livro datado, do começo da década de 50. Primeiro que é alta literatura, é delicioso ler Gilberto Freire, é uma literatura da melhor qualidade. Agora, ele reflete um pensamento da época, e na época ele foi muito revolucionário. Porque até então, o que predominava no Brasil era a ideologia do branqueamento, de que o Brasil ideal tinha que ser branco e de que o negro era uma mancha, era uma corrupção na índole brasileira. O Gilberto Freire é o grande inovador nessa área, quando ele começa a valorizar a mestiçagem, a miscigenação. Então, ele é revolucionário na época. Agora, visto hoje com os olhos do século XXI, ele está evidentemente ultrapassado em algumas interpretações, né? Essa ideia da escravidão branca, patriarcal, benévola, ela é desmentida pelo noticiário do dia a dia e também por interpretações novas que têm vindo à tona
por parte de historiadores negros como o Clóvis Moura e o Abdias do Nascimento, que se opõem à visão do Gilberto Freire. Então, assim, o que nós precisamos ficar é atento a essas diferentes visões e perceber que cada uma tem a sua contribuição, mas nenhuma é definitiva. É essa atenção que nós temos que ter ao estudar, interpretar e entender mais a história africana e brasileira no Brasil, que existem múltiplos olhares e que, por uma questão de democracia, de tolerância, de respeito pelo outro, nós precisamos ouvir o que o outro está dizendo. Nós precisamos ouvir a interpretação do outro. E esse é o nosso grande desafio, de construir uma história plural, uma história mais diversa e tolerante das nossas raízes africanas, como também da nossa raiz branca e indígena, né? Laurentino, eu quero encerrar essa entrevista já trazendo à tona o seu próximo livro, né, da trilogia. Você vai falar sobre o processo abolicionista, até onde eu li. E aí a gente tem entre os nossos abolicionistas aí alguns nomes, André Rebouças, José do Patrocínio, mas tem um nome também muito forte, Luiz Gama, que acabou de ser lançado um filme, inclusive, do diretor Jefferson D., com uma história incrível, que é a do Luiz Gama, né? Um menino que nasce livre, é vendido pelo próprio pai, numa dívida de jogo, depois ele consegue provar sua liberdade, depois ele se transforma em um rábula, estuda, ajuda a libertar centenas de escravizados com isso. Luiz Gama deveria ser um herói brasileiro. Por quê que Luiz Gama não é conhecido no Brasil dessa maneira? Por que ele não é o nosso herói? Eu acho que os heróis nacionais, eles são âncoras de identidade, né? E isso é muito afetado pela maneira como nós narramos, interpretamos a história no presente. Então, assim, eu diria que durante o século XX, muito por influência das lutas ideológicas e do pensamento marxista, emergiu como um herói da resistência negra o Zumbi dos Palmares, que realmente é um herói importantíssimo, um personagem ícone da história da escravidão. Mas ele é um símbolo da resistência, do sangue, da morte, da não colaboração alguma com o sistema escravista. Isso estava de acordo com essa ideologia do século XX. O Luiz Gama é diferente. Ele nasceu livre na Bahia, foi vendido como escravo pelo próprio pai, chegou no sul do Brasil, no Rio de Janeiro, depois de São Paulo, decodificou, aprendeu as regras do escravismo, ele se tornou um rábula, um advogado praticante, e com base nessas regras do escravismo, ele lutou contra a escravidão, ele libertou um monte de gente, centenas de escravos, usando as regras do sistema escravista. Então ele lutou dentro do sistema escravista contra a escravidão. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Fazer essa junção entre Zumbi dos Palmares, que é resistência, é dor, é sofrimento, mas o Luiz Gama, que apesar da dor e do sofrimento, conseguiu encontrar espaços dentro do sistema escravista para lutar contra a escravidão. E ele é um herói negro tão importante quanto o Zumbi dos Palmares. É esse espaço aí que você encontrou através da literatura também contra o sistema? Sim, eu acho que as pessoas me perguntam, né? O Brasil é um país racista, um país desigual, como é que a gente resolve isso? Eu acho que o primeiro passo é a reflexão, é o estudo. E para mim é uma grande honra, é um grande privilégio, como um homem branco, dar uma contribuição para que essa reflexão aconteça, por uma linguagem jornalística, uma linguagem acessível, fácil de entender. Porque eu acho que é a partir do entendimento do problema que nós seremos mais capazes de fazer opções políticas no futuro que resolvam o problema. Sem entender o problema, a gente não vai conseguir fazer essas escolhas. Laurentino Gomes, foi uma honra. Muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Muito obrigada. O nosso programa com o escritor e jornalista Laurentino Gomes está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.